eu sou o Mr. Assis e a partir de hoje nós vamos ter aula de inglês aqui pela TV Nova, canal 22.3 e também na rede social, YouTube e etc e tal. Então vamos começar, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Então a nossa aula de hoje, ela tem como eixo fundamental a leitura, o objeto de conhecimento é de volta ao passado, né, que eu digo let's come back. E a habilidade seria utilizar o passado simples e o passado contínuo dos verbos. Então, a gente começa com esse texto aqui, tá? Então, observem aqui o texto para a gente entender um pouquinho esse diálogo, o que é que está sendo conversado aqui. Então, aqui eu tenho um diálogo entre duas pessoas, que diz assim, Hey stranger, I missed you. Long time no see, I missed you too. So, last time I saw you last in April, no? No, it was before that. It was in February, a very long time ago. Okay, have a good memory. Yes, I was born on China and around the carnival last year, you right? Yes, I remember, because I was driving to the beach to the holiday. So, how was it? It was amazing. How were the people? How was the food? How was the co-worker? How was the apartment? Anything weird? Gee, Mark, help me out. Ha ha ha. I'm sorry. I'm sorry, people. People were very nice. They were always helping me out with new apps for the phone because you pay anything online there. About the food is very different, but good. Some dishes was very spicy. So, I love spicy food. And we're very long there. In the beginning, it was difficult, but I was always talking online with my friends back home. They were really nice because the time zone is different. Was urge? Yeah, yes, I know. I was one of the nice friends. Ha ha ha. That's true. Thank you so much. You're welcome. I was getting really before here. I am happy to come back. Me too. Então, nós vimos esse diálogo que falam, eles estão conversando sobre uma situação que aconteceu. Ele viajou de férias e ela viajou foi passar o carnaval, né, em um determinado lugar e eles começam a conversar e para isso eles usam muitos termos no passado, que é o que nós vamos ver agora. Por isso que eu digo que é de volta ao passado, let's come back. Bem, de volta ao passado, eu vou começar mostrando para vocês algumas frases, quando eu digo, por exemplo, assim, Plural was a planet. Plural was a planet. Plutão era um planeta. Como assim era? Ele não é mais. Ele existe, porém não é mais planeta. Bob was a doctor. Bob era um médico. Era? Sim, ele era, não é mais. Talvez mudou de profissão, se aposentou, algo do tipo. Ou ainda, se eu disser assim, My apartment was small. Meu apartamento era pequeno. Peraí, Mr. Assis, calma. Então o apartamento aumentou? Não, eu mudei de apartamento. Só isso, ele continua existindo, mas era pequeno. So, we were hungry. Nós estávamos com fome, mas já comemos, não estamos mais, tá? Então, observem que em cada um eu dizia, era, mas não é, era, mas não foi. Então, esse era, mas não é, esse era, mas não foi. Eu estou querendo mostrar para vocês que o passado é uma ação que aconteceu e terminou lá no passado. Ela não traz nenhuma referência para o presente. So, queria chamar a atenção para essa palavrinha aqui, ó, hungry. We were hungry. Cuidado, é were, não é were, were. We were hungry. Nós estávamos com fome. Olha a outra aqui. They were on a break. They were on a break. Eles deram um tempo, né? Eles estavam namorando, mas de repente resolveram dar um tempo para ver se realmente gosta, né? Então, they were on a break. Então, observem que nessas frases sempre há a presença de was e were. Nada mais do que o verb to be no passado. Let's review. Vamos fazer uma pequena revisão do verb to be no passado. Bem, no presente vocês já conhecem, que é o be present. É o I am, you are, he is, she is, it is. Cuidado, não é isso, é is, alright? We are, you are, they are, No passado é I was, you were,
he, she, it. Was, we were, you were, and they were. Eu vou usar was para I, he, she e it. Ou seja, para a primeira pessoa do singular e para as terceiras pessoas do singular. Cuidado para não dizer o verbo to be, verb to be, tá? To be, ou seja, be present and be past, alright? Very, very easy. Então, eu tenho aqui outras frases. Quando eu digo, por exemplo, Bob wasn't a doctor, he was a teacher. Bob wasn't a doctor, he was a teacher. Bob não era um médico, ele era um professor. Então, você observa que aqui eu estou trabalhando com was not. O que é esse was not? O was not nada mais é do que a forma negativa do verbo to be no passado. É como se eu dissesse was not. Então, a forma abreviada, eu digo was not. Outra frase. I wasn't late. I was on time. I wasn't late. I was on time. Eu não estava atrasado ou atrasada. Eu estava na hora, eu cheguei na hora certa. Eu sou pontual, viu? Cuidado. So, they weren't at home. They weren't at home. They were out. Ou seja, eles ou elas não estavam em casa. Eles estavam fora. Então, observe que sempre eu tenho wasn't, eu tenho weren't. Esse weren't é a mesma coisa de were not. E wasn't de was not. Alright? So, was Pluto a planet? O Plutão era um planeta? Was Pluto a planet? Were you on the phone? Were you on the phone? Você estava ao telefone? Você estava no telefone? Né? Não monta no telefone, não. Estava ao telefone, falando ao telefone. Então, were you on the phone? Você estava ao telefone. Was your dog vaccinated? Was your dog vaccinated? O seu cachorro foi vacinado? O meu foi. Mas não foi contra a Covid, não foi contra a raiva mesmo. Ok? So, was your dog vaccinated? O seu cachorro foi vacinado. O que é que a gente percebe nessas frases aqui em relação às outras? Veja essa aqui, ó. Where were you? Where were you? Onde você estava? Prestem atenção nessas duas palavrinhas aí. No pronome interrogativo eu digo where. Essa pronúncia é where. Mas o outro é were. Então, where were you? Where were you? Onde você estava? Observem que nessas frases aqui, em todas elas, o was e o were vem no início da frase. Por quê? Porque aí eu tenho a forma interrogativa, que em inglês eu chamo de interrogative form, ok? Forma interrogativa ou interrogative form. So, olha a outra aqui. Who was she? Quem era ela? Who was he? Quem era ele? Ok? Então, se eu quero usar verbos no passado, falando do verbo to be, eu tenho que lembrar que o was e o were. Was só para I, he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular. E o were para as demais. It's easy? Não é fácil? Very, very easy. Olha mais uma frase aí. Why were you late? Por que você estava atrasado? Eu peguei um traffic jam. Sabe o que é traffic jam? Um congestionamento. Alright? So, ainda, quando eu digo assim, where were you on April 11th? Ó, 11th, olha a língua. Esse aí é o som do TH, é o TH que não é pronunciado, é o unvoiced. Então, ó. Então, eu não vou dizer 11, eu digo 11th, em número ordinal. Ou seja, eu quero saber onde você estava no dia 11 de abril. I don't remember. Eu não lembro. So, why were you late yesterday? Why were you late yesterday? Por que você estava atrasado ontem? Why were you late yesterday? Por que você estava atrasado ontem? I didn't know. So, was she at home in the morning? Ela estava em casa de manhã ou pela manhã? Cuidado com a palavra morning, tá? Na língua inglesa, palavras com a terminação ing, a gente nunca vai pronunciar o G, tá? Pronuncia só até o então. Morning, não é morning. Morning tem a ver com morango. Morango em inglês não é morning, tá? Morango em inglês é outra coisa. Strawberry tem nada a ver. Então, morning, manhã. Bem,
Porém, se a gente observar, ó, esses verbos aí, eu trabalhei com o verbo to be no passado. Mas aqui eu tenho uma regra que diz assim, sujeito plus verb to be was a word. And the principal with ing. Eu digo sujeito, mais verbo to be, was a word, mais verbo principal com ing. Veja a primeira frase aí. Quando eu digo exatamente ele is driving to the beach. Ele is driving to the beach. Eu estou dizendo que ele está dirigindo para a praia. Presente. Ou seja, ele está dirigindo para a praia. Don was cooking dinner. Don was cooking dinner. Ou seja, Don, ele estava preparando o jantar. Então, se Don estava preparando o jantar, é uma ação que estava acontecendo, eu estou falando agora, nesse exato momento. Então, essa ação, ela recebe o nome. Ela recebe o nome de past continuous. É o passado contínuo. Let's come back. Então, vamos ver. Quando eu digo que Emma was running on the beach. Emma was running on the beach. Emma estava correndo na praia. Emma tem tempo, né? Emma é chique, não é igual o professor de inglês que tem que estar aqui dando aula, mas é massa, vamos embora. Então, Emma was running on the beach. Ela estava correndo na praia e John was swimming. E o John estava nadando. They were singing. They were singing. Ou seja, eles ou elas estavam cantando. Então, observem que quando uma ação ela aconteceu no passado, mas eu estou falando agora, no presente, eu estou falando de past continuous. Agora, quando a ação ela começou e terminou lá no passado, aí eu tenho o simple past, que nesse caso, o simple past do verb to be. So, I was working. Eu estava trabalhando. Não, é mentira. I am working now. Eu estou trabalhando agora. That's it. So, and Ellie was not driving to the beach. Veja que tem uma frase bem parecida agora. A outra era Ellie was driving to the beach. Agora eu digo que Ellie was not driving to the beach. Ellie, ela não estava dirigindo para a praia. Esse não estava é uma forma negativa. Então, observa que antes, não, mas depois do verbo, do was, eu tenho a palavra not. Cuidado, não é not, tá? Nem é not. Not, ok? Então, quando eu digo, Ellie was not driving to the beach. Ellie não estava dirigindo para a praia. Was Ellie driving to the beach? Aí eu já mudei, eu já trouxe o verbo para o início da frase. Por quê? Forma interrogativa. Forma interrogativa do past continuous é só colocar o verbo to be no início da frase. Ou seja, was or were. It's up to you. It's very, very easy. Alright? So, e aqui eu tenho outras frases, né? Ó, I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. I was doing home office. Eu estava fazendo home office. Ó, na pandemia a gente aprendeu aqui no Brasil esse termo de home office. Na verdade, home office só existe no Brasil, tá, gente? Trabalho em casa lá nos Estados Unidos não é home office, é work from home. Work from home, tá? Alguns termos mudam. No Brasil, home office, mas nos Estados Unidos, work from home, alright? So, let's review. Vamos revisar um pouquinho. Quando eu digo, she was at the beach last carnival. Ela estava na praia no carnaval passado, como apareceu lá no texto. Lembra que ela estava na praia e ele viajou para a China? So, he was not in Brazil last year. He was not in Brazil last year. Ou seja, ele não estava no Brasil ano passado. E ele estava onde? Esqueci de perguntar para ele. Próxima aula eu digo, tá bom? Bem, eu digo, he was working in China last year. Ele estava na China trabalhando o ano passado. Lembra que lá no texto ele falou que a comida era diferente, os costumes eram diferentes, a temperatura is different, né? A temperatura também é diferente. So, e they were not traveling together last carnival. Olha que palavra bonita, together, together, ó, todo mundo junto, assim, ó, juntinho, together, together, juntos, ou seja, eles não estavam viajando juntos no carnaval passado, no último carnaval, alright? So,
Gente, vocabulário is very important. Eu trouxe aqui algumas palavras que vai nos ajudar na comunicação, no day by day, né, no dia a dia. Então vejam aqui, ó, eu tenho yesterday, ontem, last February, fevereiro passado, last month, olha o H, month, last month, last week, a long time ago, for 1 year, por um ano, before, antes, after, depois e time zone. Lembra que lá no texto ele falou no time zone, que a zona de lá era diferente, então time zone é o fuso horário, não é a zona, isso é um falso cognato. O que é falso cognato? É aquela palavra que parece, mas não é. E aqui a gente tem um feedback de grammar, tá? Com algumas palavras de significado, a estrutura do que a gente acabou de ver, usando o verb to be, certo? Aqui é uma complementação, mas eu quero me deter aqui na usual phrase, que são aquelas frases úteis do dia a dia. Então, ó, vocês estão vendo essa aula agora, estão assistindo ela aí pela TV ou pela rede social, então o que é que você faz? Pega um caderninho, anota e memoriza, porque aí você vai poder usar em situações concretas do dia a dia, do cotidiano. Então vamos ver, ó, quando eu digo long time no see, há quanto tempo? Long time no see. Há quanto tempo? Hey, stranger! Quando ela fez lá, oi, stranger, oi, sumido, olha lá, como é que vai? Tudo bem? Really? Sério? Help me out. Me ajuda aqui. Me too. Eu também. You're right. Você tem razão. Você está certo. Eu digo também, where were you? Where were you? Onde você estava? Where were you? Eu digo também aqui, what were you doing? What were you doing? O que você estava fazendo? Uma outra expressão aqui. What was it? O que foi isso? Nossa, o que é isso? What was it? O que aconteceu? Were you okay? Você estava bem? Estava legal? Was she working there? Ela estava trabalhando lá? I don't know. Were you at home? Were they at home? Eles estavam em casa? Então, é muito importante a gente trabalhar com essas usual phrases. São frases úteis do dia a dia. Para você aprender inglês, só basta 20 minutinhos de inglês diário, revisando, lendo, interpretando, que você vai aprender. Eu prometo. Vamos agora praticar. Let's practice. A gente tem um exercise que a gente vai tentar respondê-lo em 5 minutes. 5 minutinhos, ok? Então vamos ver aqui. Eu digo, escolha a alternativa que responde corretamente à pergunta. What were you doing? What were you doing? O que você estava fazendo? Yes, I was. Sim, eu estava. I was writing an email. Eu estava escrevendo um e-mail. Ou I am doing the dishes. Ou eu estava lavando louça. Tchan, 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 tchan. Se a pergunta é com were, é com verbo no passado, a resposta tem que ser com verbo no passado. Então, mas quando eu pergunto you, você responde eu. Então, eu não é I were, e sim I was. Então, a resposta correta, I was writing an email. Eu estava escrevendo um e-mail. Let's continue. Susan and John, eu tenho aí dois sujeitos, Susan and John, home when I called them last night. A Susan e o John em casa quando eu os chamei a noite passada. E aí? Was driving, eles estavam dirigindo. Am driving, eles estão dirigindo, eu estou dirigindo. Ou was driving, estava dirigindo. Bem, se eu tivesse só um sujeito, só Susan, eu diria Susan was. Se fosse somente o John, John was. Mas aí eu tenho two subjects, tenho dois sujeitos, o sujeito composto. Então, Susan and John é they, eles ou elas. Então, é were driving. Susan and John were driving home when I called them last night. Alright? Let's continue. So, complete the dialogue. Complete o diálogo. So, Math. Hi, Julie. What are you doing now? Hi, Math. Cooking dinner. What a coincidence. You also cooking dinner when I called you yesterday. Tchan, 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 tchan. Então, what were, what was, ou
what word? Letter B, are, was. Letter C, are, am e word. Então, aí eu tenho o verbo to be no presente, tenho o verbo to be no passado, eu tenho o verbo que se conjuga com a terceira pessoa do singular e com as outras pessoas também. Então, vamos ver aí. Júlio vai perguntar assim, o que você está fazendo agora? Olha aí a palavra doing now, fazendo agora. Então, agora é passado? Não, agora é presente. Então, eu vou dizer que o que você está fazendo agora? Então, eu já descarto a letra A, que a letra A é o word, é estava. Se é presente, então eu vou ficar entre a B e a C. Bem, vamos continuar. Hi, Math. I cooking dinner. Eu estou fazendo o jantar ou eu estava fazendo o jantar? What a coincidence. Que coincidência. Mas é a letra C. O que você está fazendo agora, eu estou fazendo o jantar. Aí ele diz, que coincidência, tá? Porque ele estava fazendo o jantar ontem, quando foi chamado. Então, o dele foi ontem, mas o dela é hoje. Então, are, am, and were. Let's continue. Qual alternativa completa corretamente a resposta a essa pergunta? Where were you last night? Where were they last night? O que eles estavam fazendo a semana passada? Vamos ver? They, underlining, traveling with, parents, they back home now. Vamos ver. They were traveling. They were traveling and with their parents. Or they was. Bem, com they, eu vou usar were. Eu já descarto a letra C, que a letra C tem um was. Bem, mas aí eu tenho, eles estavam viajando com seus pais. É plural. Então, eles, com os pais de quem? Os pais deles. Então, nesse caso, eu não posso usar a letra B, porque a letra B tem they. They é eles ou elas, e não deles ou delas. Deles ou delas, eu só tenho na letra A, então seria a seguinte proposta. They were traveling with their parents. They are back home now. Eles estavam viajando com seus pais, mas eles estão de volta para casa agora, certo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Qualquer dúvida, é só acessar a gente lá nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no nosso canal no YouTube, no canal do YouTube da TV Nova. Lá você vai encontrar as nossas aulas e qualquer dúvida é só fazer a perguntinha que eu prometo trazer a resposta aqui na próxima aula. Então, por hoje é só. See you next class. Bye!